Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Mais um Betis de hoje no ar. Segundou, Matheus Montenegro, primeira segunda de março. Vamos nessa, poucos joguinhos, mas joguinhos interessantes pro apostador, hein? Poucos, mas de valor. Uma segunda-feira com Flamengo, com Real Madrid, né? Benfica. Então, assim, uma segunda boa. Geralmente nossas segundas-feiras são bem xoxas, né, Fábio Hermano? Mas ainda assim, é uma segunda-feira linda, como esta belíssima camisa do Laguna, o único clube vegano da América do Sul. Fica aí a informação. Boa. Vamos embora, meus queridos. Rumo aos 8 mil inscritos até o final deste mês de março. Essa é a nossa meta. A gente conta com o seu apoio, que é de graça, beleza? Então, assim, você pode se inscrever, deixar o seu like, ativar a notificação, hypar, compartilhar com um amigo. Tudo isso é gratuito. Mas, quer contribuir conosco de forma financeira, de fato? Você pode ser membro do canal, tá? Apenas R$8. É uma taxinha simbólica aí para vocês que lucram conosco, né? Quiser dar essa moral aí, você ter essa proximidade maior. Inclusive, eu e o Fábio estamos desenhando projetos exclusivos para membros. Então, assim, se você já lucra, é uma forma de você dar aquela retribuída. 8 conto por mês, o que é R$8 hoje em dia, né? Não é nem um salgado mais hoje em dia. Então, é uma forma de você contribuir ali de forma simbólica. Tem uns de R$1 aqui perto de casa, viu? Tu come salgado de R$1 ainda. Você mora em bairro nobre, né? Aí é tudo caro, velho. Mas eu sou aqui da periferia. Entendi. Tudo R$2. Você é periferia. É isso, meus queridos. Vamos embora. Vamos começar aí agora. Tem joguinhos bons. Simbora. Vamos lá. Score tabs na tela. Vamos começar com o Real e Getafe. Ou Getafe. Ou Retafe. Né? Real é vice-líder. O Getafe tá ali longe da zona, relativamente longe, né? Mas pode... A polícia chegando aqui, tá? Não sei se estão ouvindo. A periferia tá com tudo. A galera aqui tá animada. 13º é um time que até tem uma boa defesa, tá? Tomou 29 gols apenas. Se a gente pegar o Espanhol, que é 7º, o Betis, por exemplo, que é 5º, tomou mais gols que o próprio Getafe. Né? E o Real em casa é onde a gente confia, né? 11 vitórias e uma derrota. A derrota foi para o Celta de Vigo, né? Venceu 11 jogos de 12, marcou 29 gols, sofreu só 8. E o Getafe, como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Conseguiu não ser derrotado em metade dos jogos como visitante, mas pega um Real Madrid, onde ele geralmente perde, tá? Ele perdeu de 1-0 no primeiro turno, perdeu também na temporada passada, 2-0, 2-0, sempre placares magros, hein, Matheus Montenegro? Vende caro. Pois é. Tudo vitória do Real, mas vários por 1-0. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de contribuir não só com futebol, mas também com informação. Vamos descobrir a pronúncia correta do time, tá? Retafe. Retafe. Assim como no dia lá do Fenerbahçe, a gente descobriu a pronúncia correta, fica aí a informação que é Retafe, beleza? Bom, Real Madrid e Getafe, as últimas 8 vezes que se enfrentaram, o Real Madrid venceu... Getafe agora, pô, depois de falar... Não, eu falei Retafe, filho. Não, Getafe agora você falou. Mas tudo bem, siga. Tá acostumado, né? O Real Madrid ele tem 8 vitórias consecutivas, mas olha que absurdo. Teve uma por 2-1 e todas as outras foram 2-0, 1-0. Em confrontos diretos. Eu acho que é importante trazer, né? Porque Retafe é ali na região de Madrid, né? Então, não chega a ser um clássico, obviamente, mas enfim. Do lado do Retafe, eu gostaria de destacar o fato de que ele até tem 2 vitórias recentemente, uma delas muito boa, contra o Villarreal, e a outra fora, contra o Alavés, também é interessante por ter sido visitante, só que se você considera um retrospecto um pouco maior, antes disso ele viveu um momento horripilante, de 9 jogos seguidos sem vencer. Ele, salvo engano, teve 5 derrotas seguidas até. Eu acho que foi isso aqui, 4 derrotas seguidas. Ele teve um recorde de 6 derrotas em 7 jogos. Então, assim, é um time que está se recuperando, né? Vive um momento um pouco melhor, só que aí perdeu para o Sevilla em casa na última rodada. Então, do lado do Retafe, a gente tem uma situação que já não é muito satisfatória. Do lado do Real Madrid, dispensa comentários. Classificado na Champions League, jogando no Bernabéu, sem muita enrolação. Vitória do Real Madrid pagando ali 1,30. É até um pouco maior, dependendo da casa que você opera. Vale lembrar, nosso querido Score Tabs, que é a nossa parceira, não é uma casa de aposta. É uma plataforma de estatística. E aí ele faz meio que uma média ali das principais casas. Algumas casas acabam puxando a odd para baixo, né? Mas essa oddzinha é até um pouco mais alta. O que é interessante, tá? Eu vejo um certo custo-benefício. Real Madrid jogando no Bernabéu contra times da parte de meio para baixo da tabela, às vezes você tem uma oddzinha ali que é só 1,2, né? 1,20 e tanto. Aqui tá acima de 1,30. Então, eu vejo valor nessa vitória dos merengues, beleza? O 1,30 também é a odd boa do over 1,5, mas a gente já ressaltou que o Retafe tem muitos jogos que é 1-0, tá? Então, muito cuidado, não só nesse campeonato espanhol, mas também no retrospecto geral contra o Real Madrid. Muitas vitórias do Real por 1-0. Até por isso esse over 1,5 tá com uma odd mais alta do que o habitual.
Quem quiser se arriscar, fica sua conta em risco. Mas eu prefiro a vitória do Real, tá? Só vale a pena o over e meio se você tiver com muito medo da vitória do Real, ou se você for o apostador que na sua metodologia você não bota vitória seca. Tem muita gente que não gosta, né? Prefere se proteger. Só que assim, cara, 1-0 é plausível, tá? E outra, se for para sair 2 gols, o mais provável é um 2-0 Real. Não é 1-1 e muito menos 2-0 Retafe. Então, pô, a vitória é mais confiável. O Retafe não marcou em quase metade dos jogos, né? Bizarro. Ele só marcou em 56%. Então, o Real até toma muito gol, mas enfim, eu prefiro a vitória do Real. Também. Pisa e Bolonha, tá? O Bolonha deu uma melhoradinha recente, é o 8º lugar, vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Italiano, vem de classificação na Liga Europa, marcou 35 gols, sofreu 32, e o Pisa é o vice-lanterna. Olha a campanha do Pisa em casa. 1 vitória, 4 empates, 8 derrotas, marcou 4 gols em 13 jogos em casa e tomou 16 gols. Então é um time que, como mandante, ele é ruim no geral, né? Mas em casa ele é horripilante, não vence já há um bom tempo. Tá? Vem de 2 derrotas seguidas para Fiorentina e para Milan, né? Inclusive Milan em casa, empatou com o Lanterna Verona, 0-0, jogo horripilante. Enfim. E aí, Matheus Monte? Bolonha faz gol todo jogo, hein? Tem esse detalhe. Tava tomando gol todo jogo também, mas conseguiu passar aí 3 jogos, né? E agora ele só vem ganhando de 1-0, né? Esses jogos contra o Bran, ele deu uma pisadinha no freio, né? Europa League ali, mais tranquilo. Mas, de fato, é confiar única e exclusivamente no Bolonha. Esse jogo só vai entrar na conta pelo custo-benefício, tá? Porque essa odd do Bolonha podia estar até mais baixa. Pelo custo-benefício da odd, eu até acho interessante uma vitória do Bolonha. É muito ousada, mas eu vejo valor. Meu palpite é que o Bolonha ganha esse jogo. Então, assim, pro ao vivo, quem puder, tiver a oportunidade de acompanhar esse jogo, se o Bolonha começar muito bem, pô, vale a pena, viu? Essa vitóriazinha do Bolonha, pagando mais de 2 aí pra você dar uma ousada. Mas só o golzinho do Bolonha já tá de bom tamanho. É interessante. 1,25 a odd, tá? Cara, o Pisa, ele vem de 7 jogos em casa, que são 6 derrotas e 1 empate. E ele levou gol nos 7. Então, assim, meu velho, tem valor do lado do Bolonha, beleza? O Bolonha deu uma melhorada. Vivia um momento ruim ali, mas já voltou a ser mais o que se espera da equipe, né? Dupla chance ali acima de 1,20 também, enfim. Golzinho ou dupla do Bolonha, até os dois, enfim. Eu acho que... porque italiano é sempre aquilo, né? Os times, às vezes, a gente não confia muito, né? Mas, assim, na tendência geral, é uma boa. Bom, o Udinese e Fiorentina... pra gente fugir, tá? A Fiorentina é 17º. A Fiorentina ganhou até os últimos 2 jogos, tá? A Udinese vem de 3 derrotas seguidas. Mas a Fiorentina perdeu quase ia sendo eliminado, tá? Da Liga Europa, fez 3-0 fora de casa, tomou 3-0 em casa, aí na prorrogação fez 2 gols e ainda tomou 1, né? E evitou a eliminação, foi 4-2 contra o Jagiellonia. Ganhou do Pisa e ganhou do Como, tá? 1-0 e 2-1. É um time que no italiano toma gol em quase todos os jogos. Aqui talvez pro ao vivo ficar de olho em gol de um dos times, mas só, tá? É um jogo bem difícil de analisar. Difícil. O Udinese é aquele time sempre ali, carinha de 12º lugar. A Fiorentina até vinha numa melhora, aí tomou esse... Beleza que ela poupou nesse jogo. Mas, pô, não existe uma 3-0 em casa do Jagiellonia, um time da Polônia bem inferior, né? Então, assim, instável demais. Foge desse jogo aí, melhor. A Fiorentina tomou 39 gols e a Udinese também, tá? São 2 times que tomam muitos gols. E tem ataques até aceitáveis, tá? Para times ali da metade de baixo. Over 1,5 bate alto nos 2 times. Então, por isso que a única tendência que a gente consegue enxergar é gol de um dos times, mas pegando no ao vivo, tá? Porque no pré-live pode ser 1-0 Udinese, 1-0 Fiorentina. Enfim, é um jogo que a gente não gosta tanto. Um jogo que a gente gosta bastante é esse Gil Vicente e Benfica. Tá? O Benfica tá ali brigando pela liderança, por vaga em Liga dos Campeões, né? Sobretudo com o Sporting. Vai pegar o Gil Vicente, que está em 5º, uma campanha boa, né? A campanha do Gil Vicente em casa de 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Benfica fora de casa está invicto. São 8 vitórias e 3 empates, né? Então é um time que não perdeu ainda como visitante. No primeiro turno, na casa do Benfica, lá no Da Luz, né? Foi 2-1, Benfica. E em 2025, né, na temporada anterior, foi 3-0 Benfica na casa do Gil Vicente. Vamos pegar os jogos do Gil Vicente recente, vamos ver se a gente acha aqui os jogos mais recentes contra os times, o top 3, né? O trio de ferro. Né? Ele perdeu do Estoril, meu Deus, Estoril tinha perdido do AVS, ele conseguiu perder.
Ganhou do Braga, bom resultado. O Braga é um time bom, mas perdeu do Porto, por exemplo, 3-0. Ele empatou com o Sport aqui 1-1. Daí eu vi esse jogo, eu vi boa parte, o Sporting foi bem melhor, poderia ter vencido até. E deixa eu ver aqui mais jogos, foram os jogos mais recentes. Empatou com a AVS, Lanterna, 1-1, enfim. Toma gol quase todo jogo também, viu? Até quando vence, o Gil Vicente toma gol. Tomou gol do Braga, do Moreirense, do Nacional, até em vitórias ele toma gol. Confiar no nosso Benfica, né? Mais ou menos, né? Que a gente tá com raiva do Benfica por causa do que fizeram com o Vini, né? Mas, cara, o Benfica, assim, tirando as derrotas que o Benfica tem no recorte, quer dizer, o Benfica na temporada, ele só perdeu jogos difíceis, que fique claro. Ou foi jogo da Champions League, ou foi pro Porto, e aí ele teve uma derrota pro Braga, que dá para considerar como ruim de fato, porque ele é bem superior ao Braga, né? Mas é um time que sobra no Campeonato Português. E aqui eu vou entrar no mérito do custo-benefício. Beleza, que o Gil Vicente é um time ali da parte de cima, né? Um quinto lugar e tudo mais. Briga por vaga em Conference League, o Gil Vicente, mas ainda assim é uma discrepância muito grande. Mas é um quinto a 15 pontos do Benfica, eu ia dizer, né? isso. Não é um quinto a... São 2 posições abaixo, só que 15 pontos de discrepância. Então, assim, você pode bater o olho na tabela de classificação e pensar, caramba, a discrepância não é tão grande não, mas a gente tá falando de 15 pontos na frente e o Benfica tá invicto, vale lembrar, o Benfica, eu só tenho um Benfica. E o Benfica, de novo, bicho, o Benfica invicto. Então, assim, já que a vitória já tá pagando 1,6, tem valor, tá, galera? Tem valor. A vitória seca, eu acho interessante no ao vivo. Eu só gosto de operar com vitória seca no ao vivo. Se o Benfica começar bem, amassando 10 minutos de jogo, só dá Benfica controlando o jogo, vitória seca tem seu valor. Pré-jogo, eu prefiro fazer aquela duplinha, então, dupla hipótese com gol do Benfica. É isso, um detalhe aqui, tá? O Benfica marcou gol em 90% dos seus jogos. O Gil Vicente também, tá? 78%. Mas o Benfica marcou pelo menos 2 gols em quase 70% dos jogos. Então aqui eu acho que dá para pegar gols, né? Dupla com o gol do Benfica. Para quem quiser também, over 1,5, tem uma odd ali de 1,42. Eu acho bem alto, tá? Para esse jogo. Então, mas claro, pode ser 1-0 Benfica, fora de casa, né? Controlar o jogo ali. Por isso que o dupla do Benfica com gol a gente gosta mais, mas de olho também nesse over 1,5. Sobretudo se o jogo começar ali frenético. Bom, para fechar, temos a segunda divisão do campeonato inglês, temos o Middlesbrough, que é vice-líder, mas vem de 3 jogos sem vencer já, e vai pegar o Birmingham, né, que tá brigando ali, né, sonhando em entrar pelo menos ali na 6ª colocação para jogar com os playoffs. O Birmingham que é do Tom Brady, né? O Tom Brady comprou o Birmingham. Cara, são 2 times legais, né? A gente que é mais antigo ali, que somos do final da década... Cara, eu cresci vendo os 2 times jogando no Premier League, né? Isso. O Middlesbrough teve aquela época boa ali com o Juninho Paulista, né? Que foi uma grande contratação. Depois se manteve ali... Quando passava no Esporte Interativo na Band. Era. O Boro, o apelido do Middlesbrough que é Boro, né? O grande Boro. E o Birmingham também era um time que frequentava a Premier League. 2 clubes tradicionais. Um bom duelo aí na nossa queridíssima Championship, que a gente gosta muito. Bom, a gente gosta de mercado de gols, né, na Championship, a gente gosta muito do over 1,5, que é alto, tá? Sobretudo do Birmingham, 82% a 70%. Times que marcaram gols, tá? Em 76% dos jogos, 3/4, né? Era isso que eu estava fazendo, tentando lembrar das aulas de matemática. Marcaram mais de 3/4 dos jogos. O Middlesbrough marcou pelo menos 2 gols em quase metade dos seus jogos. Últimos jogos aqui das equipes. É melhor campanha do Birmingham, né? Que vinha há muito tempo sem perder e perdeu do Millwall, 3-0 fora. Mas aqui, ó, a gente vê que o over 1,5 nos últimos 10 bateu em 9, só não bateu no 0-0 contra o West Bromwich. E o Middlesbrough, né, nos últimos 10 jogos, ele tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Times que perdem pouco, tá? Saíram 30 gols, né? Uma média de 3 gols por jogo. 1-1 com o Leicester, aí teve o 0-0 com o Oxford. Mas aí, curioso que Championship, às vezes, quando é under 1,5, geralmente um time... geralmente é um jogo que nem sai gol, né? E o Middlesbrough, nos últimos 10 jogos, em 8 saíram pelo menos 2 gols. É um jogo de equipes da parte de cima, que tem bons ataques. Né? A gente vai ver aqui que o Birmingham tem 45 gols e o Middlesbrough tem 51. O Middlesbrough tá entre os... É o 6º contra o 8º melhor ataque, por aí. Né? E a odd do over 1,5, Matheus Montenegro, tem já ali o seu valor,
né? Bem interessante, como sempre, na Championship, acima de 1,30. Não quer dizer que é só porque é jogo da Championship o over e meio é uma boa não, tá, galera? Normalmente as odds vão ser interessantes, mas você tem que selecionar o jogo, né? A gente não traria a partida se a gente não visse essa boa tendência. Para vocês terem ideia, o Middlesbrough, como visitante na temporada, só teve um jogo que ele não levou gol. E quem for nosso espectador assíduo já imagina que jogo foi esse. Contra o queridíssimo Sheffield Wednesday, o que já começou rebaixado do campeonato por perda de pontos, né, praticamente, largadíssimo. Foi o único jogo que o Middlesbrough não levou gol atuando como visitante. Então, é uma partida com tendência de gols, de fato, aí, bem interessante. Dois times que estão brigando na parte de cima, o Middlesbrough brigando pelo acesso direto, né, vale lembrar que tem essa questão do regulamento lá na Championship. Os dois primeiros colocados sobem para a Premier League, enquanto ali do terceiro ao sexto tem um playoff. O Birmingham está nessa briga para chegar em sexto lugar. Então, dois times com ataques bons, com defesas que deixam a desejar, levando em consideração a posição na tabela de classificação. Over 1,5 é chovendo molhado, um retrospecto que gostamos muito e que acreditamos que mais uma vez vai dar bom e que tem custo-benefício. Muito bem, para fechar, Matheus Montenegro, tem Cariocão, tá? Tem Flamengo e Madureira e Flamengo, mas vai ser no Maracanã, tá? E com torcida do Flamengo. Então, o mando é simbólico aqui do Madureira, tá? Foi 3-0 na ida, o Flamengo vem em crise, né? Perdeu o título da Recopa para o Lanús, na prorrogação, perdeu o jogo, né? Na prorrogação. Cara, que é um jogo que a gente trouxe esse jogo porque a odd é boa, tá? A vitória do Flamengo, deixa eu ver aqui, quase 1,30 nas principais casas de aposta. Assim, o Madureira vai fazer o que nesse jogo? Vai partir para cima para tentar uma improvável virada? Vai se defender só e vai deixar o Flamengo atacando? Enfim, é aquela coisa. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E o Flamengo vai, assim, não pode tropeçar com o Madureira também, né? O Flamengo vem em crise, aí no ganho do Madureira é mais um tijolinho na crise. Então acho que o Flamengo vai jogar, mesmo com reserva, vai jogar, vai vencer, e essa odd 1,30 me agrada, viu? Eu acho interessante também, mas assim, eu tenho meu pé atrás. Não tá entre as melhores do dia, não, tá? Flamengo, meu irmão. A gente já vem batendo nessa tecla há tempos, tá? Madureira, pô, não dá. Claro. Vai vencer esse jogo. Se não vencer, eu nem venho aqui na terça-feira. Rapaz, não jogue essa responsabilidade nos meus peitão, viu? Não me jogue, não. Cara, é o pezinho no chão em relação ao Flamengo, tá? Eu acho que pelo menos um receio em relação a handicap e tal. Não, handicap eu acho... Pelo menos isso tenha, beleza? Porque assim, o Flamengo tá aquela coisa, né? Já tá numa crisezinha. Né? A galera já tá pedindo na cabeça de Felipe Luiz. Torcendo o Flamengo é impressionante, né? Flamengo e Palmeiras, mesmo, quando o sarrafo é muito alto, os caras perderam Supercopa e Recopa e já estão pedindo na cabeça do treinador que foi campeão ano passado ali de tudo, né? Mas é isso, é assim. E Vitória tem muito o que falar, pô, um jogo desse, tá ligado? Eu prefiro esperar o ao vivo, velho. Eu não vou operar nesse jogo aí no pré-jogo, não. Eu tô fora. Esperar o ao vivo. Se o Flamengo começar bem, beleza. Muito bem, o over 1,5 também tem odd boa, né? Enfim, para quem quiser esperar o ao vivo, vai ter odds até melhores aí. E também vai saber a escalação, enfim, como o time vai entrar, né? O espírito. Mas eu gosto desse jogo, tá? Acho que o Flamengo deve vencer. Tem que fazer muito esforço, tá? Para não ganhar do Madureira. Sim. Bom, é isso, né? Jogos analisados. Segunda-feira mais leve, né? Depois de um final de semana com muitos jogos. Vamos para o nosso bilhete pronto? Como o Matheus Montenegro não me deixou colocar o Flamengo no bilhete pronto, a gente vai de vitória do Real Madrid, mas dupla e gol do Benfica, que é muito bom também, tá? Eu gosto bastante dessa. Eu acho que não existe um mundo onde a vitória do Flamengo seja melhor que essas duas, não. Levando em consideração o que o Flamengo tem feito, né? É porque eu tenho medo do Flamengo não ter muito ímpeto mesmo, velho. De ser um empate, tá ligado? Sei lá. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E aqui são dois times mais confiáveis, dois times que não são líderes das suas competições, mas que estão brigando na parte de cima. No caso do Real Madrid, a gente só tem como ir na vitória seca de fato, e a gente viu que 1-0 é um resultado muito plausível. Então, essa não é aquela típica partida, como a gente faz muitas vezes aqui no nosso querido bet de hoje, de substituir a vitória seca por um dupla com over 1,5, né? Aqui a gente tem um receio disso aí, beleza? Eu acho que 1-0 pode acontecer. E o dupla com gol do Real é uma odd muito baixa. Então, não vale a pena. Teremos que recorrer de fato à vitória seca, certo? E se fosse o Flamengo, ia ter que ser vitória seca também, que fique claro, né? Do lado do Benfica, a gente já consegue dar uma protegida, beleza? É uma partida que eu gosto também da vitória seca do Benfica pelo custo-benefício. Paga 1,60 a vitória do Benfica. Só, porém, é fora de casa contra o quinto colocado, né? Apesar de ser uma discrepância grande, é 15 pontos à frente. Por isso, a gente tá confiando no Benfica, mas vai dar aquela leve protegida
dupla hipótese com um golzinho, até porque a gente acha muito difícil essa partida ser 0-0, então na pior das hipóteses, ao meu ver, seria um empate com gols. Vale lembrar, o Benfica está invicto na Liga Portugal, e os jogos que o Benfica perdeu sempre foram para times mais fortes. Invicto fora, né? Como visitante, não perdeu nenhum jogo. Como visitante, ele não perdeu nenhum jogo. E os jogos que ele perdeu aí no campeonato, e também na temporada de forma geral, ou foi Liga dos Campeões, ou foram os jogos mais difíceis ali contra o alto escalão português. Equipes como Gil Vicente para baixo, ele não perdeu nenhuma e ganhou praticamente todas. Então é isso, meu velho. Papum, padrão, os dois times mais confiáveis, como a gente sempre gosta de fazer. Se você for novo aqui, que fique claro, isso não é uma regra. Eu e Fábio apenas trazemos esse programa de análise aqui todos os dias para vocês e gostamos de expor a nossa metodologia. Mas se você gosta de fazer uma tripla, se você gosta de fazer uma múltipla, se você não gosta de odd 1,60 e pouco, se você acha baixa, você pode mexer nisso aí. Eu quero uma odd 2, eu quero fazer uma tripla. Bota a vitória do Flamengo no bolo também, que vai dar isso. Não é isso, Fábio, mano? Ou pode substituir a do Benfica pela vitória seca. Fica a seu critério aí. Cara, são boas, tá? São poucos jogos, mas são bons jogos. Vitória do Flamengo contra o Madureira, dupla e gol do Benfica contra o Gil Vicente, vitória do Real Madrid, gol do Bolonha contra o Pisa e o over 1,5 em Birmingham e Middlesbrough. 5 joguinhos, mas tô confiante, tá? Nesses 5 jogos, assim. Eu tô também. Poucos jogos, gostei mas dos 5. Gosto muito dos 5. Posso estar falando um absurdo, mas o que eu tenho mais medo dos 5 é o Flamengo. Muito bem. Se o Flamengo não ganhar, você vai chegar grandão aqui, viu? Na quarta-feira. Vou mesmo. Muito bem. Isso, galera. Valeu. Grande abraço para todo mundo. Rumo às 8 mil inscritos. Seja membro do nosso canal, dá aquela moral e não deixa de se inscrever, deixar o like, compartilhar, enfim, comentar, dar aquela engajada, hypar. Nos ajude a seguir crescendo cada vez mais. Rumo a 8 mil inscritos, mas a meta mesmo é 10 mil até a Copa do Mundo. Valeu, tamo junto. Valeu, Matheus. Até a próxima. Forte abraço. Que março seja um grande mês. Valeu.